Olá, para você que vem acompanhando a série Aborto, este é o terceiro vídeo e hoje eu quero falar para você sobre o posicionamento da igreja com relação especificamente à prática do aborto. Lembrando que, para a igreja, a vida humana ela deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. E desde esse primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ter respeitado todos os seus direitos, especialmente o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aí aqui eu trago aquele versículo que eu tenho certeza que você já ouviu, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Portanto, meus irmãos, não poderia ser diferente o posicionamento da igreja de considerar que, dentre todos os crimes que o homem possa realizar contra a vida, o aborto provocado, ele apresenta características que o tornam particularmente grave, abjurável, tendo sido definido, inclusive, pelo Concílio Vaticano II como um crime abominável. E eu vou ter que ler para vocês porque eu não teria palavras para expressar melhor o posicionamento da igreja, a clareza e assim o fundamento para que se definisse essa gravidade, como o Papa João Paulo fez na carta encíclica Evangelho da Vida, no ponto 58. Eu peço para você prestar um pouquinho de atenção, porque ele é muito esclarecedora e muito profunda, mas ao mesmo tempo é objetivo, é fácil de nós entendermos, porque não poderia ser diferente. E este deve ser também o posicionamento que cada um de nós deve adotar para defender o direito à vida. E ele diz assim: precisamente no caso do aborto, verifica-se a difusão de uma terminologia ambígua como interrupção da gravidez, que tenta esconder a verdadeira natureza da prática e atenuar a gravidade na opinião pública. Talvez este fenômeno linguístico seja já em si mesmo sintoma de um mal-estar das consciências, mas nenhuma palavra basta para alterar a realidade das coisas, porque o aborto provocado é a morte, deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento. E a gravidade moral do aborto provocado aparece em toda a sua verdade, quando se reconhece que se trata de um homicídio, e particularmente quando se consideram as circunstâncias específicas que o qualificam. A pessoa eliminada é um ser humano que começa a desabrochar para a vida, isto é, o que tem de mais inocente em absoluto que se possa imaginar. Nunca poderia ser considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor para receber tal pena. É frágil, inerme e numa medida tal que o deixa privado, inclusive, daquela forma mínima de defesa constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro do recém-nascido, porque sequer isso lhe é permitido fazer. Está totalmente entregue à proteção e cuidados daquela que o traz no seio. E, todavia, às vezes, é precisamente ela, a mãe, quem decide e pede a sua eliminação, ou inclusive até o provoca. Às vezes, temem-se para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer. Mas essas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato
que é intrinsecamente ilícito, porque é contrário à lei de Deus inscrita no coração de cada homem e reconhecível pela própria razão e proclamada pela Igreja. Não é por outro motivo, então, que diante de tamanha gravidade, de tamanha horror praticado contra uma criança, contra um ser no ventre materno, que o direito canônico de 1917 atribuiu para o aborto a pena de excomunhão. E também a legislação canônica, que foi depois renovada, continuou inserindo na mesma linha que determina que quem provoca o aborto, seguindo-se o efeito, ou seja, alcançando a morte da criança, incorre em excomunhão automática. A excomunhão recai sobre todos aqueles que cometem este crime em conhecimento da pena, incluindo também todos os cúmplices, sem os quais o aborto não teria realizado. E com essa sanção assim reiterada e mais grave que poderia ser atribuído a um católico, a Igreja aponta este crime como um dos mais graves, tenebrosos, perigosos, incitando deste modo quem o comete a ingressar diligentemente pela estrada da conversão. Na Igreja, de fato, a finalidade da pena de excomunhão é tornar plenamente consciente da gravidade de um determinado pecado e, consequentemente, favorecer a adequada conversão e penitência. E aí, outro dia me perguntaram, mas afinal de contas, Cristiana, sabendo, que a pessoa, então, que pratica e todos aqueles que concorrem para isso, se tem conhecimento dessa pena, eles recebem a excomunhão automática, o aborto tem perdão? E aí, meus irmãos, dando continuidade ao estudo dessa carta, eu encontrei aqui um pensamento especial que o Papa desejou reservar para as mulheres que recorreram ao aborto. E ele diz assim: na realidade, aquilo que aconteceu foi e permanece profundamente injusto. Mas não vos deixeis cair no desânimo, nem percais a esperança. Sabei antes compreender o que se verificou e interpretai-o em toda a sua verdade. Se não o fizestes ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de toda misericórdia espera-vos para vos oferecer o seu perdão e a sua paz no sacramento da reconciliação. A este Pai e a sua misericórdia podeis com esperança confiar o vosso menino, a vossa criança. Então, o aborto tem perdão? Tem. Porque Deus é misericordioso demais. Mas para isso é necessário aquele arrependimento eficaz. Não é fazer um exame de consciência, tomar consciência da gravidade do ato, de tudo o que aconteceu, da vida que foi perdida, do homicídio cometido contra a criança em formação, e aí ir ao encontro do sacramento da reconciliação. Ir se confessar, não é? Então é necessário que a pessoa, a mulher que praticou aborto e as pessoas que concorreram para essa prática, sentindo a gravidade, reconhecendo o que foi feito, que essa pessoa procure o sacerdote, não é? E o sacerdote vai providenciar com que isso chegue até o bispo para buscar o perdão para essa irmã e esses irmãos que lamentavelmente praticaram aborto contra um filho de Deus. E aí eu encerro então essa
gravação com uma frase que também está aqui na Evangelho Vitae. Deus não quer punir o homicida com o homicídio, porque prefere o arrependimento do pecador à sua morte. Então, oremos, continuemos orando, para que as pessoas possam buscar esse arrependimento, para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa socorrer as tantas, as milhares, as milhões de mulheres que sofrem nas feridas da alma em razão da prática do aborto. Que assim seja, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia e possa curar os corações que sangram, como sangrou o filho que teve a morte, que teve a vida tolhida. Até o próximo vídeo.